Pois bem, estamos aqui no posto do IBGE de Matão, que foi instalado aqui no terminal rodoviário. Estou aqui com a chefe, né, desse posto, que é a Fabiana Gomes. Fabiana, queria conversar com você sobre vários assuntos, né, relativos ao IBGE, mas o primeiro deles é a dificuldade que vocês estão tendo agora nessa reta final do censo, né? É isso mesmo, Esteves. Agora no finalzinho do censo a gente está tendo uma dificuldade do morador responder o recenseador. Agora nesse final, que é o mais importante, é onde a gente está passando um pente fino, né? Alguns setores que ficaram sem fazer a visita na casa, às vezes não encontrou a pessoa em casa. Então o recenseador está voltando nesses setores e aí está tendo muita dificuldade. Que tipo de dificuldade? A maior delas é a população fala com receio, né, de que seja golpe, que já acabou o prazo e que não ficou sabendo que esse prazo foi estendido, mas sim, esse prazo foi estendido, estamos trabalhando aí dezembro inteiro, então a população pode ficar tranquila, vai estar passando o recenseador ainda, não em todas as casas, mas em algumas casas que ficaram faltando. São quantas passadas que os recenseadores passam, né, pelas casas? No mínimo 4 vezes. Nessas casas em específico que está passando agora em dezembro, elas já foram até passado mais que 4 vezes. Só que aí foram ficando para trás, fechou o setor e ficou algum pedaço, assim, vamos dizer, do setor sem fazer. Então ele passa no mínimo 4 vezes. Então a gente pede que a população olhe na caixa de correio, provavelmente vai ter lá uma folha de recado com o telefone do recenseador para que ele entre em contato, porque quando o recenseador deixa essa folha de recado no correio, ele já pegou a coordenada daquela casa, então a entrevista pode ser feita até pelo telefone. Falando em extensão de prazo, foram duas prorrogações, né? Isso, o prazo primeiro que a gente tinha era até dia 31 de outubro. Depois se estendeu até o final de novembro e agora estamos aí no decorrer de dezembro inteiro. Fabiana, me diga uma coisa. A média do Brasil, 66% da população recenseada. Aqui em Matão, como é que está esse percentual? Aqui em Matão a gente já está mais ou menos com 90%, 85% a 90% recenseada. Cidades com menos de 100 mil habitantes já está bem adiantado. Esse valor de 66% é em cidades maiores, né, com uma grande população. Mas aqui em Matão é uma cidade ainda considerada pequena, né, então já estamos bem adiantados. Em número absoluto de habitantes, não dá para saber quantos foram contabilizados até então? Ainda não, esses dados são sigilosos, nem nós temos ainda. A gente sabe que o IBGE ainda esse ano vai soltar uma nota já com a estimativa da população, mas exatamente o número a gente ainda não tem, esses dados não chegam nem para nós ainda, é sigiloso. Para aquelas pessoas que estão reticentes em atender os recenseadores, né? É bom que elas saibam que o prazo foi estendido, vai até o final de dezembro e todo recenseador tem que estar identificado com esse crachá que você está portando aqui e também com esse colete. Sim, sim, é muito importante. Todo recenseador está de colete, está com crachá. O morador precisa responder porque a população de Matão precisa aumentar, né? A estimativa era que seja pelo menos 100 mil habitantes, 90 mil habitantes. Então a gente não quer que esse número fique a menos que isso, mas a população precisa responder, ela precisa estar ciente que se ela não responder, a cidade vai ficar numa taxa menor do que ela está atualmente. Isso daí ninguém quer, né? E aí a cidade não pode requerer, né, verbas do governo federal por conta de uma população menor do que a que de fato existe, né? Exatamente. Há 10 anos atrás era um número, acho que, se eu não me engano, 82 mil habitantes. Então, agora, 12 anos depois, a gente vê a olhos nus que a população cresceu. Mas e em números? Será que esse número vai chegar nesse valor que a gente acha que vai chegar? Então, a população precisa estar ciente que ela precisa responder. Todo mundo. Enquanto a gente não chegar nesse número que a gente espera que tenha, o censo vai permanecer, vai passar na sua casa, quantas vezes for necessário, responda. Tem gente que fala que não vai responder, é ríspido com o recenseador e o recenseador só está fazendo o trabalho dele. Talvez essa pessoa, o número dela na população faça falta para repasse, né, para o município, do fundo de participação, né? Claro, é muito importante, toda pessoa conta. O IBGE, a gente falou muito aqui, que é como se fosse um quebra-cabeça. E cada pessoa conta, é uma pecinha. Esse quebra-cabeça já está quase todo montado, mas está faltando algumas peças. E é isso que a gente está fazendo agora nesse mês de dezembro. Então, a população fique tranquila. Quando alguém bater na sua casa, que tiver com esse colete, com esse crachá, é sim um recenseador. Ele está indo 2, 3, 5 vezes, é até cansativo o trabalho deles, de tanto eles irem numa casa. Então não é porque eles querem, não é porque eles gostam, é porque é o trabalho deles. Então a gente pede para que eles respondam e recebam bem.